Jesus? Se eu não cumprimentei, eu cumprimento de novo, porque esse cumprimento não é meu, é de Jesus. Ele disse: eu lhe dou a paz, eu lhe deixo a minha paz. E essa paz, meus irmãos, nós só encontramos nele. Vou estar aqui abrindo o culto. Um versículo muito conhecido. Está no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 31. Está escrito o tema: Cântico de vitória. Deus é por nós. Deus é por nós. O cântico de vitória. Deus é por nós. Livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo 31. Romanos 8, 31. Romanos está depois aí do livro de Atos, né? Em nome de Jesus. Deus é fiel, né, meus irmãos? A fidelidade dele nos alcança. A misericórdia dele me alcançou, a mim e a você. Amém? Todos acharam o nome de Jesus? Romanos 8, 31. Sei que esse versículo da Bíblia é muito conhecido, mas a Bíblia fala que nós temos que fazer menção da leitura, né, da palavra. Então nós temos que ter. Por mais que eu e você sabemos que o irmão vai ler, mas acompanha sempre. Amém? Romanos 8, 31, a palavra do Senhor diz assim para mim e para você: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, somente a eles. Meus irmãos, quando eu medito nessa palavra, quando eu leio essa palavra, é eu dizendo como o tema que está: cântico de vitória. É eu cantar que eu sou mais vitorioso em Cristo. É eu dizer que Deus é por nós. Se Ele é por nós, nós somos mais vitoriosos. Porque a vitória é nossa, mas é por Cristo Jesus. Então, quando fala cântico de vitória, Deus é por nós. Porque não existe vitória sem Deus. Não existe salvação sem Cristo. Para que nós sejamos salvos, nós temos que buscar em Jesus. Para que nós chegamos até Deus, através de Jesus. E para nós chegar até Jesus, através da palavra. E quando a gente vai meditando essa palavra, ele diz: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou. Se Deus não poupou o próprio Jesus, quem dirá eu e você? Aí você pergunta: mas não poupou como, pastor? Jesus não tinha pecado, Jesus não era pecador, Jesus, ele estava preparado. Ele estava, mas ele decidiu de carregar consigo todos os nossos pecados. E quando ele colocou sobre as costas dele todos os nossos pecados, quando ele colocou o meu pecado e o seu, automaticamente Deus virou as costas para ele. Porque o que afasta o homem de Deus é o pecado. Para você entender que quando ele estava na cruz do Calvário, ele começou a sofrer muito. Ele diz: Pai, se possível, tira esse cálice de mim. O cálice que ele falava, meus irmãos, é sangue. Ele estava falando: tira esse sangue de mim, tira essa cruz de mim. Mas só que Deus não respondeu. É para nós entender que o homem, quando ele está em pecado, ou em pecado, ele vai buscar o Senhor, mas Deus não vai responder. Somente vai responder quando nós reconhecemos nosso erro. Quando nós confessamos nossos pecados. É quando nós pedimos a Ele misericórdia pela nossa alma, falando: Senhor, como Davi falou, eu pequei, não é contra os homens, eu pequei contra Ti e contra o céu. É contra Ti, não é contra um presbítero, contra um missionário, mas contra o Senhor. Porque tem pessoas, meus irmãos, que eles fazem uma máscara aqui na terra. A Bíblia fala assim: você enganaria os escolhidos. Mas a Deus ninguém engana.
Porque a palavra do Senhor diz que quando Davi pecou, o Espírito de Deus saiu dele. Porque o Espírito de Deus não habita onde tem pecado. E tem pessoas que falam assim, eu já escutei, meus irmãos, eu fico até agonizado. Pessoas que é pastor dizendo, Deus usou a macumbeira para falar comigo, para estar repreendido em nome de Jesus. A Bíblia fala que quando tem luz, as trevas não permanecem. Se você é um homem de Deus, um pastor, Deus vai usar uma macumbeira para falar com você? Eu creio que Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, não usa qualquer um, não. Porque tem gente que compara muito aquela passagem quando Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Deus usou uma jumenta naquele momento porque não tinha outra pessoa para ser usada. Mas hoje, no meio de tantos homens, no meio de Deus, acha que Deus vai usar uma macumbeira para falar com o pastor? Você pode ter certeza que a macumbeira falou foi aquilo que agradou ele. Sabe por quê? Porque não é Deus falando, é o diabo. A Bíblia fala que ele finge diante de luz, se possível, enganaria os escolhidos. Não pode uma fonte de orador estudiar. Deus, se Ele quer falar comigo e com você, se nós chegarmos lá no topo do monte, eu e você e Deus, Deus pode usar até um pássaro para falar conosco. Porque tudo que Deus criou é bom. É criação dele. Agora, você falar comigo e usar uma pessoa que está fazendo ao contrário da vontade de Deus, aí eu fico assim, meu irmão, eu peço que a misericórdia de Deus pela minha alma. Aí tem misericórdia da minha alma. Porque eu não aceito, meu irmão, uma pessoa que se diz que serve um Deus diferente do que eu sirvo e falar que Deus está usando ele para falar comigo. Não tem como. A pessoa não aceitou Jesus, não batizou, não renunciou aos pecados, não se converteu e Deus vai usar ela como? Não tem como. Agora um pássaro que ele não vai ter salvação, uma jumenta que ela não vai para o céu, porque ele não tem salvação. Deus pode usar porque é a criação dele, se não tiver outro ali naquele momento. Hoje as pessoas estão dando mais ouvido para as coisas do mundo. E Jesus fala que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E aquele que se torna amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Então, como pode alguém que está inimigo de Deus, Deus usar eles para falar algo comigo com você? Não tem como, meu irmão. Quando é inimigo, ele vai querer fazer o quê? Ao contrário. Ele vai fazer algo parecer ser de Deus, mas não é. Então, por isso que eu sempre fico meditando naquela mensagem quando Jesus fala com os discípulos. Será que não consegue vigiar nem uma hora? Aleluia. Ali eles estavam com Jesus para lá e para cá, meus irmãos. Foi 3 anos caminhando. E Jesus falou com eles. E chega um momento também que ele chega perto deles, a caça de demônios só se expulsa por jejum. Acontece de fato na nossa vida, nós estamos desanimados, não estamos aguentando muito orar, não estamos aguentando jejuar. Tem momento na nossa vida, se nós for olhar, os profetas do Senhor passou por isso. Mas Jesus instruindo nós que tem coisas que não dependem somente dele, dependem também de nós. Glória a Deus. Se nós queremos pedir a Deus o dom da palavra, temos que ter a palavra. Como Deus pode derramar o dom da palavra sobre uma pessoa que não lê a Bíblia? Ai, Deus, me usa nos louvores, mas você tem ouvido os louvores e treinado neles? Ah, Deus, me usa na oração, mas você tem colocado a oração em prática? Oração, orar e ação. Você ora e também tem que ter ação naquilo que você está falando. Porque Jesus fala que o reino do céu não é somente com palavras, mas poder. E esse poder, meu irmão, não é fácil não. A Bíblia fala, quando fala poder, o reino do céu é tomado por força. Às vezes eu falo com todo lugar que a gente vai, né, como diz a minha esposa, o pessoal olha pra gente, e eles falam assim, nós vemos que Deus usa vocês, só que dá um atrito, né, porque vocês falam diretamente. Eu falei, mas a palavra, na verdade, é direta mesmo. Deus não dá curva para falar com ninguém. Se Deus quer falar com um irmão, ele vai falar direto. Não precisa ficar aqui jogando vírgula e maduro. Não, no meio da igreja tem tantas pessoas aí, assim. Não, Deus já aponta direto. Deus não é Deus de confusão, não, meu irmão. Ele, quando ele fala, ele não deixa dúvida. Às vezes nós queremos algo de Deus, mas nós temos que entender o tempo de Deus ao mesmo tempo que nós. A vontade dele não é a mesma que a nossa.
Deus, eu preciso tanto, você precisa, então espera no meu tempo. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Ele fala assim contigo assim, então faça tudo na hora certa, no momento certo, você vai ver que a janela do céu vai abrir. Meu irmão, tudo nessa vida tem um protocolo. Eu estava falando isso esses dias com um rapaz, nós estávamos num lugar e eu falei, tudo tem um processo. Se você vai trabalhar no serviço, você vai ter que respeitar o patrão. Não foi no depósito ali da praça que nós estávamos conversando sobre isso. Se lá tem um uniforme desse, você vai ter que vestir, se você quiser trabalhar lá. Se você falar que o horário chegar às 7 horas, se você chegar às 7 meses e quiser mandar você voltar, você pode fazer isso, porque eles vão voltar. Você fala assim, a hora é essa. Então tudo tem um propósito. Eu falo com vocês, um lugar que me educou muito foi empresa de ônibus. Eu não gostava de usar calça social, camisa social, eu já tinha que usar. Aí eu fico assim, se eu obedeci o homem, por que eu não posso obedecer a Deus? Lá tinha horário de entrar, horário de sair. Lá vocês falavam assim, agora você está dirigindo, você não pode atender o telefone, senão você vai tomar um balão 3 dias. Eu já sabia que se eu fizesse, eu estava errado. O que eu tinha que fazer? Evitar, vigiar. Isso chama vigilância. Olha, você vê o mundo, hein? As pessoas vigiam mais no mundo do que no próprio, na presença de Deus. E ali ficava ali, né, com medo de tomar um prejuízo que eles descontavam. Agora hoje as pessoas para Deus eles fazem, mas aqui eles não vão fazer nada mesmo, mas eles têm que entender que é o próprio Deus, está fazendo para Deus. Não sei se foi o presbítero Paulo que estava olhando aqui falando sobre Ananias, né, Safira, tentou mentir para quem? Não foi para o pastor, não foi para os apóstolos, não foi para o próprio Espírito Santo. O próprio Pedro disse, mas por que mentiste para o Espírito Santo? Então tem uma coisa, esse dia eu estava até falando com minha esposa, não tem necessidade de ser uns crentes hoje mentindo as coisas, não tem nada a ver, não traz nada. Você vê ali nada com nada, não tem fundamento nenhum. Aí eles querem comparar com aqueles profetas antigamente, que na hora que ia morrer, outro na hora que estava no meio da guerra. Eles estão querendo comparar com o Velho Testamento, o Velho Homem. E o Novo. Como é que o Novo vai surgir? Jesus veio para quebrar esse protocolo. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E para a vida, ele tem que ser assim, ó, em espírito e em verdade. Essa vida só vem se estiver em espírito e em verdade. Não tem como ter uma vida sem ter em espírito e não é. Porque ele é amor, mas ele é fogo. A Bíblia fala do Colossenses, os filhos da obediência e da desobediência. Então nós temos que ser obediente. Porque os obedientes, meus irmãos, eles herdeiros do Pai. Os desobedientes, eles não têm herança. Porque eles são o quê? Bastardos. Então vale a pena obedecer o Senhor. Vale a pena, não é fácil, mas Jesus não prometeu facilidade para nós. Às vezes vai chegar momentos que, para nós falar a verdade, vai doer nós mesmos. Às vezes aquele momento parece que não vai ser bom para nós, mas é o próprio Deus nos provando, para ver se nós convertemos verdadeiramente, para ver se nós mudamos nosso caráter mesmo. Porque eu falo muito com as pessoas, meus irmãos, falar é fácil. Quero ver na hora ali, ó, de colocar os pingos nos is. É você chegar e falar assim, ó, Deus me manda falar que assim, do jeito que você está, não está agradando a Deus. O que eu vejo de pessoas hoje dentro do ministério, está todo bagunçado, mas o pastor, quem está de frente, não fala, sabe por quê? Se eu falar, vai embora. Está mais preocupado com uma pessoa do que com a presença de Deus. Às vezes, se falasse, aquela pessoa se convertia. Por que você não vê batismo do Espírito Santo mais nas igrejas? Você não vê libertação, cura? Você não vê pessoas sendo curadas, mudo, surdo? Por quê? O povo não está fazendo mais a vontade de Deus, mas do homem. Agora, quando você deixa de fazer ao agradar o homem e começa a agradar a Deus, você pode ter certeza. Automaticamente, parece por um momento que tem poucas pessoas, mas na hora que Deus faz um milagre, as pessoas vão começar a ouvir e vai começar a vir. Fala assim, lá tem milagre, então lá tem a presença de Deus. Porque lá o irmão foi surdo e voltou ouvindo. O irmão foi dependente das drogas e voltou curado. O irmão foi para lá que ele não estava nem aguentando mais. Deus mudou a vida dele. Mas no momento não foi fácil, não, sabe por quê? Porque
Deus confrontou ele o tempo todo. O confronto da palavra, meus irmãos, que nos traz cura, que faz aquilo que Deus quer falar conosco. Então, se nós queremos que mudança, nós temos que aceitar ser confrontado pela palavra de Deus. E Deus ele nos confronta o tempo todo, pessoal, mostrando para nós: sede santo, porque eu sou santo, sede perfeito, eu sou perfeito. Amém? Essa é a palavra da abertura do culto. Você chamando aqui a Levita Yara, e vai estar acontecendo os louvores nessa noite, em nome de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, eu apresento, meu Pai, a tua serva nas mãos do Senhor. Eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, ora Israel mais uma vez, Pai, com graça, com poder, com cura e libertação. Derrama o teu poder sobre a vida dela, Pai. Fala conosco, meu Pai, através dos louvores. Meu Pai, em nome de Jesus, repreende toda dispersação, todo ladrão de palavra. Repreende, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, toda a fúria do inimigo, em nome de Jesus. Fala conosco mais uma vez. Trabalha em cada coração, meu Pai. Enquanto ela estiver aqui ministrando o louvor do Senhor, Pai, acampa o Deus anjo em volta dessa obra dentro e fora, e tira todo impedimento em nome de Jesus. Receba a serva do Senhor no palco de Jesus. Só o Senhor é Deus do céu e na terra. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém.